A gente busca trazer aqui sempre muita informação para quem nos acompanha. Qual que a programação está movimentada? A programação de hoje está quente, mas nada tão quente igual o clima, por exemplo, na política nacional. E a gente recebe aqui o deputado federal Felipe Barros, do PL, para a gente bater um papo nessa manhã de quinta-feira com quem acompanha a programação aqui da Pinga Fogo FM 91,5. Deputado federal Felipe Barros, seja bem-vindo à programação na rádio do Pinga Fogo. O ano que vem, se Deus quiser, completamos 30 anos aqui em Maringá na comunicação, priorizando sempre a notícia, a informação e falando muito do mundo político também. Bom dia. Juliano, bom dia. Uma alegria para mim estar aqui na Rádio Pinga Fogo, nesse programa tradicional, histórico. Tenho muita alegria em estar com vocês nessa manhã. Vamos bater um papo aqui. O clima lá em Brasília está bem mais quente que o clima nosso aqui no rádio hoje. Tá pegando fogo lá em Brasília, Juliano. Rapaz. E tá tem uma fácil, nova não. decisão aí sobre a questão do Bolsonaro? Antes de eu entrar aqui ao vivo com vocês, eu estava lendo a decisão que acabou de ser publicada do ministro Alexandre de Moraes. Ele não prendeu o presidente Bolsonaro, porque tinha essa ameaça de prender o Bolsonaro, que supostamente teria descumprido as medidas cautelares, né? Mas ele manteve todas as medidas cautelares, mas disse que não vai prender o presidente Bolsonaro dessa vez. E mudou um pouco a decisão que ele tinha proferido anteriormente, porque aquela decisão tinha ficado confusa. Ninguém tinha entendido se o Bolsonaro podia dar entrevista, não podia dar entrevista. Agora ele disse que o Bolsonaro está liberado a dar entrevista. O que ele não pode é usar as suas próprias redes sociais. Entendi. O senhor, inclusive, está no período de recesso lá em Brasília, mas o senhor esteve lá. Inclusive, eu vi várias postagens, fotos. O senhor lá em Brasília. O senhor é um porta-voz do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Paraná. Sim. O senhor esteve lá para fortalecer essa luta também, que é uma luta intensa. Intensa. Que o ex-presidente e seus aliados aí estão tendo com o STF, a gente pode dizer, ou com o ministro Alexandre de Moraes? Com o ministro Alexandre de Moraes, Juliano. Na segunda-feira, eu tinha uma agenda em Curitiba. Eu me reuniria ali com os vereadores do PL da nossa capital, Curitiba, e com algumas outras lideranças políticas, ativistas de Curitiba. Tive que cancelar as pressas porque nós fomos chamados a Brasília, numa reunião grande de toda a oposição da Câmara dos Deputados e do Senado, junto com o presidente Bolsonaro, para a gente decidir os próximos passos, aquilo que nós vamos fazer. Então eu fui a Brasília correndo na segunda-feira, na terça-feira eu voltei a Londrina, e nessa reunião de segunda-feira nós então decidimos os próximos passos. O primeiro deles é a manifestação do dia 3 de agosto, que, se me permite aqui, já quero convidar todas as pessoas a estarem nas ruas no dia 3 de agosto. É dia 3 mesmo, estão confirmando. Dia 3, confirmado. Diferentemente das últimas manifestações em que se optou naquele momento por focar na manifestação em um único lugar, que era em São Paulo, agora não, nós optamos por liberar cada município se organizar da maneira que achar melhor para no dia 3 de agosto estar nas ruas. Deputado, essa é uma medida que mexe com a população, essa questão dos apoiadores e tudo mais. Mas no Congresso, vocês têm uma pauta de trabalho de agora para frente também? Nós estamos num recesso. Há um posicionamento, é uma visão de eleitor, há um posicionamento estranho do presidente da Câmara dos Deputados. Na volta dos trabalhos, vocês têm uma definição de pauta, um alinhamento da direita, da oposição ao governo federal? Você já tem esse passo traçado, além da manifestação popular, mas a manifestação de vocês dentro do Congresso Nacional? Excelente pergunta, Márcio. Outra deliberação que nós tivemos na segunda-feira foi justamente as pautas que nós iremos focar 100%. São três, dessas três, duas na Câmara, uma no Senado. As da Câmara são a anistia já. Nós temos que aprovar a anistia em nome desses senhores, dessas senhoras de idade, centenas de pessoas que estão presas ou que foram processadas, estão com tornozeleira, muitos condenados a 14, 15, 16, 17 anos. A Débora do Batom acabou se transformando no símbolo disso, que foi aquela senhora que pintou com um batom, escreveu uma frase, perdeu uma mané com um batom na estátua na frente do Supremo Tribunal Federal. Foi quando ela tinha 14 anos. A gente tem um absurdo, é inimaginável. Um batom que qualquer água com sabão limpa a estátua. Então a primeira pauta, anistia já. A segunda pauta é o fim do foro privilegiado. Eu, particularmente, tenho insistido na tese do fim do foro privilegiado, porque eu entendo que essa é a origem dos problemas. Porque o que acontece? Toda vez que a Câmara ou o Senado vota alguma medida, que seja uma medida para colocar as instituições dentro das suas quatro linhas,
O Supremo Tribunal Federal começa a ligar para os deputados. Olha, você tem um processo aqui. E os deputados, muitas vezes, principalmente Recuam. aqueles que têm rabo preso, recuam. Então nós precisamos tirar o foro privilegiado para que os parlamentares sejam julgados na primeira instância, para que a gente não fique amarrado a essa pressão política que o Supremo Tribunal faz. O nome é foro privilegiado, mas que privilégio que nós temos em ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Nenhum. Eu quero ser julgado como qualquer cidadão, na primeira instância. Se eu perder, eu posso recorrer para a segunda instância, terceira instância, enfim. Essas são as duas pautas da Câmara e o Senado vai focar 100% no impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro já fez esse protocolo ontem ou antes de ontem, e vários senadores já estão apoiando o pedido de impeachment. São do senador pautas Flávio. prioritárias para vocês. Pautas prioritárias. No retorno E do digo recesso. para vocês na Câmara, nós temos uma boa conversa com o presidente Hugo Mota, mas ou ele acata e respeita as pautas que são importantes para nós da oposição, ou nós vamos rachar com ele. Nós sempre optamos pelo caminho do diálogo, da conversa, avançar as nossas pautas. Mas ele também precisa entender o nosso lado. Nós precisamos avançar. A pauta da anistia é importantíssima para a pacificação do Brasil. Com certeza. É uma questão injusta com essas pessoas que foram presas. E o próximo passo de agora adiante? Porque assim, a gente vive à mercê do amanhecer do dia, né? É. Nos últimos dias, como que vai ser o amanhecer desse dia? Porque é algo novo, é algo que deixa o brasileiro preocupado. A economia, ela está aguardando uma solução mágica, vamos dizer assim, porque nós estamos prestes a termos um colapso na economia local, se mantiver essa decisão da taxação norte-americana, mas tem as incertezas políticas e jurídicas também, porque eu vi muitas críticas com relação à questão da censura prévia determinada pelo STF ao Bolsonaro, que afeta nós também, na imprensa, Claro. e qualquer cidadão. Que aí eu posso ou não posso falar? O ministro vai deixar ou não vai deixar? Porque aí gera uma insegurança total. Você está coberto de razão. Eu falei até na coletiva de imprensa que eu dei segunda-feira lá em Brasília. Falei, olha, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o presidente Bolsonaro de dar entrevista, a vítima não foi ele. A vítima foram os jornalistas do Brasil, que ficaram proibidos de entrevistar o presidente Bolsonaro. Proibido de trabalhar. Proibido de trabalhar. O Lula só foi proibido de dar entrevista depois que ele foi preso. Condenado em primeira, segunda, terceira e quarta instância. Daí ele foi preso, foi proibido da entrevista. E mesmo assim o Supremo ainda deu algumas exceções, liberando ele para dar entrevista para alguns veículos de comunicação. O Bolsonaro não foi condenado. O Bolsonaro é vítima de um processo de perseguição judicial. Não tem decisão nesse processo ainda. E o ministro Alexandre de Moraes, na decisão que tinha proferido na segunda-feira, tinha proibido ele dar entrevista. Hoje, como eu disse, ele recuou. Disse que o Bolsonaro está liberado a dar entrevista. Porque, veja, uma pessoa tem direito a fazer a sua defesa jurídica, que ela faz por meio dos seus advogados, que é o que o Bolsonaro está fazendo. O advogado vai lá, peticiona no processo, defende ele dentro do processo. Mas ele também tem direito de fazer a sua defesa política, de falar com o povo, de dizer para a população porque, na visão dele, ele está sendo, na nossa visão, ele está sendo injustiçado, as decisões equivocadas do ministro Alexandre de Moraes. E pela primeira vez, ao longo desses últimos 4 ou 5 anos, eu vi ontem a imprensa brasileira criticando ferrenhamente o ministro Alexandre de Moraes nessa decisão. Editorial do Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, todos criticando essa censura prévia que havia sido imposta. Porque é algo que afeta todo mundo. Claro. E afeta, inclusive, você que está acompanhando a gente agora, porque nós temos as redes sociais, que deu voz a muita gente, e está todo mundo na mesma barca aqui. Né? Foi uma decisão contra o Bolsonaro, mas que abrange todo mundo também, que gera essa incerteza. Qual é a esperança de vocês nessa guerra que nós temos agora? O próximo passo, a solução, como que vai ser? Olha, se o processo fosse exclusivamente jurídico, o Bolsonaro seria inocentado. Como nós sabemos que esse processo que corre no Supremo Tribunal Federal é mais político do que jurídico, nós ficamos preocupados. Nós temos hoje a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que não é uma atuação contra o Brasil, é uma atuação porque decisões do ministro Alexandre de Moraes prejudicaram cidadãos e empresas norte-americanas. Então os Estados Unidos estão debatendo sobre a ótica da soberania norte-americana. Esse é o primeiro ponto. Então nós temos essa atuação dele lá. Eu ainda tenho a esperança de que um ministro Fux, por exemplo, coloque a mão na consciência, como me parece que já começou tem feito, a destoar agora, né? E comece a
destoar das decisões do ministro Alexandre de Moraes, que por mais que sejam validadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quase que de forma unânime, o ministro Luiz Fux é membro da primeira turma e pode destoar e fazer apresentar algumas divergências. Eu acredito nisso. E também nós temos que colocar as instituições, cada uma dentro do seu quadrado. O presidente Lula não foi julgado pela 13ª Vara de Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro, à época juiz, hoje senador? Por que o presidente Bolsonaro está sendo julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal? Porque o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento do foro privilegiado para julgar o presidente Bolsonaro lá. Para quê? Para não dar tempo dele disputar a eleição do ano que vem. Esse é o foco. Esse é o que tá foco. no plano Esse é o de fundo panorama. de tudo. Esse é o panorama. Porque se o presidente Bolsonaro fosse julgado nas mesmas regras que o presidente Lula, ou seja, primeira instância, segunda instância, terceira instância e depois o Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro seria candidato na eleição do ano que vem. Né? Daria tempo hábil para isso. Mas o Supremo muda o seu entendimento conforme a capa do processo. Para julgar o Bolsonaro, mudou o entendimento para impedir ele de ser candidato na eleição do ano que vem. Como, aliás, o ministro Alexandre de Moraes agiu de forma completamente desproporcional no período em que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, proibindo a campanha do presidente Bolsonaro de falar qualquer coisa e permitindo a campanha do Lula de falar tudo. O Bolsonaro na campanha não podia falar que o Lula era amigo do ditador da Nicarágua, não podia falar que o Lula defendia o aborto, não podia falar que o Lula defendia banheiro unissex e ideologia de gênero. O presidente Bolsonaro não pôde transmitir imagens do 7 de setembro, não pôde transmitir imagens do velório da Rainha Elizabeth. O presidente Bolsonaro foi proibido de usar o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, para fazer suas lives e gravações de programas eleitorais. Enquanto isso, a campanha do Lula podia falar tudo e mais um pouco, inventar qualquer mentira. Então, houve uma interferência indevida do TSE, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, no processo eleitoral do ano passado. Isso é um fato incontestável, fato esse que levou as pessoas, milhares delas, a ir para a rua depois do processo eleitoral. Sim. E é um problema, Juliano, porque assim, é uma questão política, a gente percebe, e aí a impressão que nós temos é que o Brasil está parado discutindo apenas isso, né? E aí a gente vê vários problemas, saúde, educação, segurança e por aí vai, né? Muitos problemas. O medo do corte geral de investimentos. Exatamente. A gente não sabe se o Brasil vai estar com dinheiro para pagar as contas no ano que vem, já que é tão perto. Eu queria tocar num outro assunto, fora de Bolsonaro, fora de Lula, mas que na verdade tem a ver com Bolsonaro e Lula, pelo menos com o período dos seus mandatos. Porque hoje o governo começou a reembolsar o dinheiro roubado, que eles falam que foi desviado, descontado de forma indevida, mas que, na nossa opinião, foi roubado dos nossos velhinhos, né? Do vozinho e da vozinha. E aí, vão condenar os bandidos que roubaram todo esse dinheiro? A gente lá no começo ouviu parte da imprensa dizer, todo esse esquema começou ainda no período que o Bolsonaro era presidente. E no decorrer dos anos, sim. Mas a própria Globo, que sempre defendeu o Lula, ela mostrou e ela reiterou, olha, esse rombo, esses desvios, esse roubo, ele se tornou estrondoso agora no período em que o Lula é presidente. E o irmão dele faz parte de uma das associações. É o povo mesmo que vai reembolsar os nossos idosos, ou vocês vão cobrar para que os bandidos que roubaram esse dinheiro que eles paguem esse dinheiro que está sendo devolvido a partir de hoje? Juliano, esse talvez tenha sido um dos maiores escândalos recentes da história do nosso país, que é o roubo dos velhinhos e das velhinhas dos aposentados. A Lava Jato ficou no chinelo? A Lava Jato ficou no chinelo. Irmão do Lula num sindicato que estava cometendo esses crimes, inclusive. Olha, eu não sei de que modo que o governo vai fazer esse reembolso. Eu tenho a impressão de que eles vão tirar dinheiro do pagador do imposto brasileiro para arcar com esse roubo. Quando o correto deveria ser bloquear os bens desses sindicatos, dessas federações e confederações e fazer com que elas pagassem por esse roubo. Mas tem que mandar os caras para cadeia também. Tem que mandar os caras para cadeia. O que a gente tem percebido, Juliano, é que existe ali uma politização da Polícia Federal. Porque o chefe da Polícia Federal, o Dr. Andrei, ele esteve em algumas oportunidades na Câmara dos Deputados
E em uma delas ele disse, olha, o sindicato que o irmão do presidente Lula trabalha não está sendo investigado. E depois se descobriu que sim, estava sendo investigado, que tinha sido uma das associações que estava fazendo descontos ilegais de aposentados, ou seja, roubando os velhinhos e as velhinhas. Então me parece que existe uma certa blindagem de alguns integrantes do governo federal, dentre eles do ex-ministro da Previdência, o Lupe, que era diretamente, ou deveria ser diretamente investigado, né? Porque era ele, no final das contas, e a equipe dele que fazia a autorização para esses sindicatos fazerem os descontos dos velhinhos e das velhinhas que estão nos acompanhando, inclusive. Agora, a CPI vai ser criada. Eu, para falar bem a verdade para vocês, não boto muita fé nessa CPI, tá? Por quê? Porque vocês já viram alguma CPI do Congresso Nacional dar algum resultado objetivo? Não rendem nada, né? O governo vai usar os instrumentos que tem para tentar ter uma maioria dentro da CPI e vai ficar por isso mesmo. Sim. Já podem trazer a pizza. Aliás, eu sugeri isso, vou falar para vocês aqui em primeira mão. Na reunião de segunda-feira lá em Brasília, eu falei, olha, gente, eu acho que o PL não tem nem que participar desse circo. Se a gente for participar, na primeira reunião a gente tem que chegar com 5 pacotes de pizza, já para desmoralizar esse circo. Porque uma CPI que não seja para investigar, serve para quê? Não. É só perder tempo. Só perda de tempo. E aí é brincar com a cara da população, né? Muito. E hoje, tá? Hoje nós estamos dizendo, hoje começa o pagamento. Mas de onde vai vir esse dinheiro? Ninguém sabe. Mas hoje começa o pagamento. Tá começando a cair na conta de 600 mil aposentados, pelo menos, que requisitaram um pedido lá, desde que tem o compromisso de não processar o governo federal. Você concorda em não processar, abrir mão de processar o governo federal, aí você pode entrar na lista para o recebimento. Outro absurdo. Porque houve um erro. Houve alguém foi erro não, houve má intenção. Então, Juliano, eu ia dizer assim, no mínimo passou despercebido por alguém que não poderia ter deixado, para não dizer outras coisas. O deputado, indo nessa linha também, sobre essa questão dessas decisões recentes e tudo mais, como que a direita tem se organizado para a eleição do ano que vem? O Bolsonaro é o único nome, é o nome mais viável? Vocês acreditam nisso ainda? Ou já começa a se pensar nessa formulação sem ele? Olha, o cenário político, na minha modesta opinião, nós temos hoje no Brasil duas lideranças políticas que arrastam as pessoas. Uma delas de direita, o presidente Bolsonaro, e uma delas de esquerda, que é o Lula. Obviamente que o presidente Bolsonaro arrasta a multidão, enquanto o Lula não consegue reunir mais meia dúzia de gato pingado nas manifestações que ele faz. Mas tudo bem. São duas lideranças, cada uma dentro de um espectro político diferente. Portanto, seria muito saudável para a democracia brasileira que o eleitor escolhesse, dentro dessa perspectiva, quem vai ser o próximo presidente da República. Sim. Tirar o presidente Bolsonaro da eleição num tapetão. Porque, veja, ele não está sendo tirado da eleição por conta desse processo do dia 8. Esse processo do dia 8 pode culminar na sua prisão, portanto, na impossibilidade dele disputar. Mas o presidente Bolsonaro foi condenado 2 vezes por inelegibilidade, uma por subir no caminhão de som do pastor Silas Malafaia e foi condenado por abuso de poder econômico. Não teve prejuízo ao cofre público nenhum, porque foi o pastor Silas Malafaia quem pagou o carro de som e ele sobe no caminhão. Particular, né? Particular. Algo que... E o outro por abuso de poder político, porque se reuniu com embaixadores. Sendo que na Constituição Federal, a política externa, reuniões com embaixadores... Isso não faz parte. É uma competência privativa do presidente da República. Então, as duas inelegibilidades do presidente Bolsonaro, elas não se sustentam. Sim. E é por isso que eu tenho dito que a democracia se faz através do quê? Da escolha soberana dos eleitores. O eleitor tem que dizer: eu quero Lula, eu quero Bolsonaro. Não podem tirar o Bolsonaro num tapetão. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, nós acreditamos que a gente consegue reverter esse cenário de modo que o presidente Bolsonaro dispute a eleição do ano que vem. E eu falo isso porque eu tenho ouvido dos próprios deputados, inclusive alguns deputados até de esquerda, que também, mesmo nos bastidores, mas falam que é um absurdo isso que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Então, eu tenho confiança que a gente vai conseguir reverter e o ano que vem a gente tem um cenário com o presidente Bolsonaro disputando a eleição presidencial. E aqui no estado do Paraná? O senhor foi lançado já como candidato ao Senado pelo Bolsonaro, né? O Juliano usou o termo, o senhor é o porta-voz dele aqui no estado e ele já declarou isso,
da confiança que ele tem, da proximidade que vocês têm, que não é de hoje, já faz algum tempo. E o senhor também galgou o seu espaço para chegar até aqui. Um deputado federal que sempre teve em destaque e tudo mais. No Estado, como que vocês estão se organizando aqui enquanto partido? Tá. O presidente Bolsonaro tem dito da importância das eleições de senador para o ano que vem. Eu acho que a população inteira já percebeu que a instituição que pode resolver 80% dos problemas que nós estamos passando hoje no Brasil é o Senado Federal. Sim. Pela Constituição, é o Senado que tem a prerrogativa de exercer o nosso sistema de freios e contrapesos, ou seja, colocar cada macaco no seu galho. Exatamente. É o Senado que pode fazer isso. Então a eleição do Senado do ano que vem ela é muito importante. Eu, aqui no Paraná, desde o meu primeiro mandato como deputado federal, eu sempre estive à frente de todas as principais batalhas lá em Brasília. Em 2019, eu tinha acabado de chegar em Brasília, abriram a CPI das fake news para censurar a população. Que culminou depois no inquérito das fake news, que é esse monstrengo jurídico que está aberto aí há 6 anos pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu estava lá, defendendo a liberdade de expressão de todos nós, falarmos aquilo que a gente quiser. Depois eu fui o líder do PSL, que era o nosso partido na época. Eu fui o líder do PSL no momento mais difícil que nós passamos, que foi aquele momento da reforma da Previdência, depois da reforma tributária, que acabou não acontecendo naquele momento. Iniciamos a discussão da reforma administrativa, depois veio a pandemia, eu era o líder do PSL naquele momento. Depois acabou a pandemia, fui o relator do voto impresso e da contagem pública de votos, que é uma pauta minha, de coração, que eu defendo e vou continuar defendendo, por mais que esse assunto tenha sido um tabu, se transformado num tabu hoje em dia por conta do Supremo Tribunal Federal. Depois disso eu fui reeleito, de 75 mil votos na minha primeira eleição, fui para 250 mil votos. Aí, sim. O ano passado eu fui o líder da oposição, coordenei os trabalhos de toda a oposição no Congresso Nacional. E esse ano sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no lugar do meu amigo Eduardo Bolsonaro, que ficou exilado nos Estados Unidos. Então, eu tenho andado pelo Paraná e as pessoas têm falado para mim, Felipe, você tem que ser o nosso senador. Nós precisamos de senadores que sejam aguerridos, que não tenham rabo preso, que não tenham medo de brigar igual você. De modo que o presidente Bolsonaro veio ao Paraná há uns 60 dias atrás, 2 meses mais ou menos, aproximadamente, e me lançou como pré-candidato a Senado no Paraná. Então eu aceitei essa missão, esse desafio do presidente Bolsonaro, tenho rodado o estado inteiro, agora em especial no recesso, eu estava gravando um vídeo ali fora agora dizendo que, apesar do chamado recesso parlamentar, para mim nem deveria existir o recesso, eu não estou de recesso, estou trabalhando. Estou rodando o Paraná inteiro, mobilizando as pessoas para estarem na rua no dia 3, falando com o PL, falando com as lideranças políticas da direita, com os ativistas, com os militantes, para que a gente esteja sempre focado na rua nesse momento tão difícil que nós estamos passando no Brasil. Para o Estado está em composição ainda, como vocês... O senhor é o nome líquido e certo candidato ao Senado. Isso. E para o governo do Estado? Para o governo nós vamos caminhar junto com o governador Ratinho. O governador Ratinho tem uma amizade com o presidente Bolsonaro. Nós construímos essa boa parceria na eleição municipal. O PL e o governador Ratinho caminharam juntos em vários municípios do estado do Paraná, em Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, tantos outros municípios que o PL e o governador Ratinho caminharam com os mesmos candidatos, e nós construímos essa boa parceria justamente pensando na eleição do ano que vem. Na eleição do ano que vem nós estaremos juntos com o governador Ratinho, para o candidato que ele indicar a governador, e nas 2 vagas de Senado já ficou pré-definido que das 2 vagas, uma é do PL, o presidente Bolsonaro me indicou, e a outra vaga para quem o governador indicar. Certo. E temos a presença do senhor aqui também, não vou dizer a montagem, porque o partido aqui é muito forte na cidade também, mas tem esse olhar para Maringá também. As lideranças daqui são já estabelecidas, fortes. Nós temos a vice-prefeita da cidade também. Então o partido aqui se fortaleceu também. Se fortaleceu muito. A gente tem a presença aqui do delegado Jacovós, nosso amigo, parceiro. A sua esposa, que é a vice-prefeita de Maringá, tem feito um excelente trabalho, diga-se de passagem. Nós temos lideranças políticas no Paraná como um todo. Eu, particularmente, fiz quase 10 mil votos em Maringá na última eleição. Isso é verdade. Eu sou muito agradecido por esses votos. Tenho tentado cumprir com o meu dever lá em Brasília, representando o povo do Paraná diariamente nas nossas pautas lá em Brasília. E tudo isso faz com que o PL hoje seja o 2º maior partido do Paraná. E um dado interessante para vocês, o PL no Brasil inteiro, o do Paraná é o maior PL do Brasil inteiro. Então veja, esse é resultado desse trabalho que nós fizemos, trabalho orgânico, mas muito firme aqui no estado do Paraná.
Muito bom. Agora são 10h42, o senhor já cumpriu algumas agendas hoje no comecinho da manhã e ainda tem outras agendas a cumprir. Pessoal da assessoria também, questão do horário também. Mas eu queria agradecer o senhor pela visita mais uma vez, tá? Estamos à disposição aqui no rádio, sempre vindo a Maringá para bater um papo com a gente, ou até mesmo direto de Brasília, visar a assessoria hoje, né? Hoje com a tecnologia tudo muito mais fácil, para a gente bater um papo, falar de diversos assuntos e dessas polêmicas lá de Brasília que mexem diretamente com o nosso dia a dia. Juliano, obrigado, meu irmão. É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa que é tão tradicional, não só aqui em Maringá, mas em toda a região. Quero agradecer a oportunidade de falar com vocês. Quero aproveitar e convidar a população às 14 horas. Eu estarei ali na frente da Praça da Catedral conversando com os ativistas, com o povo da direita. Então, eu sei que o horário é um pouco difícil porque as pessoas trabalham, mas eventualmente no trajeto da sua casa para o seu trabalho, antes de chegar no seu trabalho, dê uma passada lá, a gente vai conversar com as lideranças. Então vai ter isso, 2 da tarde, é isso? 2 da tarde lá na Praça da Catedral. Nós estaremos lá conversando. Como a gente tinha uma agenda mais fechada do PL com prefeitos, vice-prefeitos na hora do almoço, fiz questão de marcar logo após essa agenda com os ativistas da direita para a gente poder conversar, passar as instruções dos próximos passos que nós vamos tomar. Então, 14 horas na Praça da Catedral. Sempre uma alegria estar aqui em Maringá, uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Agora são 10h43, liberar o deputado então para esses outros compromissos também. E leva o convite ao delegado Jacovós. Apesar que o Márcio pode fazer isso também, né, Márcio? Mas já leve o convite. Delegado Juliano convidou o senhor para ir lá bater um papo. Temos muitos assuntos para falar de Paraná com o delegado Dr. Jacovós também. Combinado, vou levar esse convite. Obrigado. Esse é o deputado federal Felipe Barros batendo papo com a gente nessa manhã de quinta-feira aqui na Rádio do Povo, Pinga Fogo FM 91,5. Continua ligado aí com a gente nessa manhã, 10h44. Exatidão.